Eu te peço, Espírito Santo, sinta-se à vontade. Toque verdadeiramente no coração de cada um de nós. Nós queremos sair daqui transformados e renovados pela Tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero fazer uma pergunta a você. Quem aqui alguma vez na vida já foi ofendido? Levante a mão assim. Quem não foi é uma pessoa de muita sorte. Porque eu creio que em algum momento da vida a gente já foi ofendido. E a ofensa, ela impede a gente de atingir nosso propósito de vida, às vezes. Porque um coração ofendido, ele fecha portas, a pessoa não consegue avançar. No dicionário, a palavra ofensa, ela quer dizer a palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. Uma injúria, um agravo, um ultraje, uma afronta. Realmente a ofensa é quando a pessoa sente assim que foi machucada ali, realmente na sua honra. 90% dos seres humanos têm suas emoções muito sensíveis. Se pegar todos nós aqui, 90%, uma boa parte das pessoas tem as emoções muito sensíveis. O que isso quer dizer? É que as pessoas elas são reativas nas suas emoções. Às vezes, se a pessoa é ofendida, a reação dela qual é? É retribuir a ofensa. Na nossa vida, desde a infância, muitas vezes foram lançadas palavras ruins a cada um de nós. Às vezes do pai, da mãe, de um professor, de um amigo. E às vezes isso na vida acaba se acumulando, essas ofensas, durante nossas vidas. É como se fosse uma ferida que fica aberta. Não tem quando a pessoa tem a queimadura. A queimadura, principalmente eu já me queimei de moto uma vez, me encostou na descarga a perna quando era garoto. Quem que já teve isso uma vez na vida, né? Gente, quando queima, fica sensível. Até o vento, quando bate na queimadura, arde. Da mesma forma, a pessoa que está muito machucada, ofendida, às vezes ela fica muito sensível, até coisas pequenas já tira a pessoa do sério, atinge o emocional da pessoa. Gente, eu estou pregando isso para vocês e para mim. O opositor de nossas almas, ele sabe as nossas fraquezas e observa a gente. Onde isso está na Bíblia? No livro de Jó. O que é que Deus diz a Satanás? Fala para Satanás, você observou meu servo Jó? Você tem observado ele? Você vê como ele tem um caminho íntegro? Então, só daí você já sabe que Satanás ele observa e vem observando gerações. E não é de agora que ele observa. Ele já vem observando a humanidade desde antes da humanidade pisar aqui. Então o inimigo ele é paciente para nos observar. Ele sabe as fraquezas, ele sabe onde atacar. E às vezes uma das estratégias que ele usa é a ofensa. Como descreve no livro que o meu discipulador me indicou para logo quando eu cheguei aqui, A Isca de Satanás. Ele fala justamente sobre isso. Então hoje nós vamos falar como vencer essa ofensa. Como ser uma pessoa... Às vezes é impossível ser ofendido, mas como assim criar um bloqueio, algo que a ofensa não chegue até as tuas emoções. Primeiro ponto da mensagem é: para vencer a ofensa, precisa vencer o orgulho. Orgulho. Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor que seu início. Eu sempre falo isso para os pacientes, que às vezes as pessoas se culpam muito de terem ocorrido coisas na sua vida. E essas pessoas às vezes são muito julgadas. Mas o fim vale muito mais que o começo. O cara pode ter seguido uma vida reta, íntegra, a vida toda dele, mas se no fim ele tropeçar e cair e falecer daquilo, que vai marcar vai ser a queda e não os 70 anos que ele viveu íntegro. Tem uma história nos Estados Unidos de um homem de Deus. Ele era conhecido como um cara muito íntegro. E quando eu li essa história, ela me impactou, porque ela está no livro do Steven Gallagher, que ele cuida muito dessa parte de moralidade sexual.
E este homem, ele era um homem íntegro, um pastor íntegro na cidade dele, nos Estados Unidos. E aí ele entrou como se fosse hoje num clube de strip. Ele entrou num local de pornografia, de sexualidade. Só que naquele dia, aquele ambiente teve um incêndio. E ele faleceu dentro da sala, no incêndio. E a matéria saiu quase em nível nacional. Então aquele homem passou uma vida íntegra, mas no final caiu. E na verdade o fim, às vezes, vale muito mais que o começo. A pessoa pode começar errada, mas tem pessoas nessa terra que fizeram tudo errado, mas no fim ela teve a oportunidade dela de decisão e decidiu certo. E acabou tendo sua salvação. Da mesma forma, tem pessoas que passam uma vida íntegra, mas no fim acabam caindo. E em Eclesiastes 7,8 diz: o fim é melhor do que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. A paciência é o contrário do orgulho. Por que o orgulho a gente tem que vencer para vencer a ofensa? Porque quem tem orgulho se sente mais facilmente ofendido. Esse cara tá falando isso de mim. Mas eu não faço as coisas. O orgulho não deixa a pessoa se sente mais facilmente ofendida se ela se sente orgulhosa. A pessoa humilde, ela não vai se ofender facilmente. Segundo ponto é raiva e desequilíbrio emocional. Está em Lucas 17, do 1 ao 2. Não tem um projetor, mas vamos ler juntos. Abra sua Bíblia em Lucas 17, do 1 ao 2. Diz assim: Jesus disse isso, e disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor que lhe fora puserem no pescoço um nó de atafona, ou seja, um laço, e fosse lançado ao mar, do que tropeçar um desses pequenos. Segundo ponto da mensagem, para a gente vencer uma ofensa, a gente precisa controlar nossas emoções e vencer a raiva. O problema é que às vezes a ofensa afeta a pessoa e às vezes essa ofensa pode virar um escândalo. Eu lido com vários pastores no consultório. Eu estou com um pastor agora que ele foi ofendido de tal forma que virou um escândalo. Repercutiu em toda a igreja. E o pior é que a ofensa que foi feita a ele são inverdades. E foram mexendo com a família dele, com seus filhos. E virou um escândalo. E aí envolveu até questão judicial. Foi para justiça. E aí eu até virei e dei um conselho que o meu discipulador me deu muito tempo atrás. O Samuel conversou uma vez comigo. Ele falou: meu querido, eu vou dar esse testemunho no final, mas ele falou assim: não vá para a justiça porque você vai perder sua paz. Deixe Deus fazer justiça por você. Eu fui uma pessoa que tive dificuldade com raiva desde pequeno. Eu era pequenininho, ainda sou bem grande hoje, né? Mas eu era bem pequenininho e eu era avançado nas turmas. Eu era 2 turmas à frente da minha. Eu tinha um QI mais alto desde criança. Então eu avancei 2 turmas. Eu tinha 5 anos, eu estudava com as garotas de 7 anos. E aí todo o tempo era bullying. É um garotinho, eu caía. E aí eu tinha que me defender. Então a minha reação foi partir para cima. Então eu acabei tendo muitos confrontos físicos na minha juventude e infância. E a estratégia foi me trazer para uma turma 1 ano. Eu ia sair do ensino médio com 13, 14 anos, no 3º ano. Eu entrei em medicina praticamente com 15 anos. Então, o que aconteceu? Eu sofria muito bullying, muita coisa, então toda hora eu tinha que me defender, os garotos eram maiores. Então, o que aconteceu? Eu sempre tive dificuldade com a questão de raiva. E a minha família, gente, é uma família bem diferente. A Carol conhece meus parentes. Não tem muita questão de conversa, eles são muito assim, no tom de voz mais alto. Eles têm uma facilidade de irar muito fácil.
Então cresci num ambiente assim. Então para mim lidar com a raiva, lidar com o controle emocional, para mim sempre foi uma coisa difícil. Porque eu tive uma criação difícil nessa área. Então a raiva, na verdade, ela é uma forma de se expressar. Porque meus parentes eles não sabem lidar com a raiva. Porque eles acumulam, 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 acumulam. Quando eles vão falar alguma coisa, já solta só de uma vez. Então vem através de explosão, de ira. Como eu posso vencer isso? Como eu posso ter uma estabilidade melhor? Queridos, a raiva é uma forma de se expressar. Significa que a pessoa não está conseguindo extravasar de outras formas. Ela literalmente está acumulando as coisas. Quando ela vai soltar, ela solta de uma vez. Então, para vencer a raiva, um pastor me perguntou essa semana: Luan, eu estou muito irritado, eu estou explodindo. Como é que eu faço para vencer isso? Eu falei para ele: olha, a estratégia principal para vencer isso são 3. Primeira coisa, tu tem que extravasar isso paulatinamente, ou seja, anota as tuas emoções, ou conversa com o teu discipulador, procura terapia, porque terapia ajuda. Ali tem estratégias para não gerar raiva, mas a chave de tudo, um dos pontos que eu utilizei para diminuir a raiva foi escrever. Eu escrevia hoje, as minhas emoções estão assim, 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 mas sempre vendo o lado bom da coisa. Por exemplo, bater o meu carro um tempo atrás aí, e aquilo me gerou uma reação muito forte, aí eu tive que me segurar, anotei no final do dia. Hoje bateram o meu carro estava parado. Bateram o meu carro, mas graças a Deus ninguém se machucou. Eu acabei de vir aqui na pista aqui, o representante Arthur, que o Léo conhece, estava lá com o carro dele ali na esquina, com a moto debaixo do carro. Um acidente que aconteceu. Então, é inevitável não vir situações que vão gerar raiva. Mas a gente tem que extravasar essas situações gradualmente, não pode deixar ficar acumulando aquilo na nossa mente. Então, para descobrir se uma pessoa ela é saudável nessas emoções, 2 coisas para descobrir se uma pessoa é saudável nas suas emoções. Primeiro ponto é quando mexe com finanças. Segundo ponto é quando numa briga, numa discussão. Se aquela pessoa te ofender muita raiva, ela precisa trabalhar as emoções dela. E, gente, isso aqui é para mim. Terceiro ponto, perdoar e estar próximo do Espírito Santo. Mateus 14, 15. Capítulo 14, versículo 15. Abra sua Bíblia. Vocês sabem qual é o problema maior da raiva? Porque a raiva ela faz a pessoa se explodir e depois ela fala besteira, ela agride alguém verbalmente. Depois que baixa as emoções, ela se arrepende. Aí ela sente remorso, ela fica com culpa. Aí naquele momento de ira, de raiva, a pessoa fala palavras de ofensa. Ela fala palavras de ruins, mas depois ela sente aquele peso, aquela culpa de ter falado aquilo. Vamos lá. Mateus 14, 15. Diz assim: pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Olha como é forte. Então, para vencer, gente, a ofensa, eu preciso vencer o orgulho. Eu preciso vencer a minha questão emocional, controlar melhor a raiva. E terceiro é perdoar o mais rápido possível. Não internalizar aquilo para o coração. Jesus diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Olha só como é interessante isso aqui. Vocês acham que a gente nunca ofendeu a Deus? Quantas vezes a gente já pisou em mandamento? Já errou? A gente ofende, gente, a Deus. Quando a gente descumpre mandamento, quando a gente peca.
E Deus está falando assim pra gente. Se eu não perdoar a ofensa que o meu irmão fez para mim, como é que Deus vai perdoar as minhas ofensas? Você acha que eu nunca ofendi alguém, gente? Às vezes a gente nem quer, mas a gente acaba ofendendo. No meio de uma. Esses meses começaram a. Eu resolvi estudar sobre isso porque esses meses estava sendo demais. Algumas pessoas, a Ana Raquel até sabe disso, levantaram algumas pessoas com calúnia de inflamação em relação à minha imagem aqui na cidade. Eles fizeram um vídeo com inverdades para jogar em rede social de forma oculta. Porque recentemente eu sou o médico que mais ajuda os professores, policiais na cidade, os profissionais. E vocês sabem que o governo ele é uma empresa. Então, se eu afastar as pessoas doentes, a empresa vai ver que isso está acontecendo e vai querer tomar alguma medida. Em vez da medida ser para ajudar as pessoas que estão doentes, vamos atacar o colega que está afastando, que está ajudando as pessoas. Então, o que é que aconteceu? Eles começaram a me caluniar, estão falando na cidade que eu vou embora da cidade. Meus pacientes estão indo procurar outros médicos porque estão falando para os pacientes que eu vou embora. Estão falando coisas assim que não condizem, que meus laudos não são... Que eu dou laudo... Já falaram essa semana que eu dou laudo para pessoas da Park Church só porque são da minha igreja. Eu vou pegar minha ética médica e fazer um laudo para um irmão meu da igreja que não está doente. O Léo tá de prova, meu amigo de trabalho, que eu sou muito ético, as pessoas vão lá, não, só se estiver doente, não libero, se eu não olhar a pessoa, eu sou muito chato com essas coisas. E aí veio essas calúnias, essas ofensas, e eu falei, eu tenho que estudar porque eu tenho que saber lidar com isso, porque isso aí vai vir. Porque se eu quero crescer, as pessoas, quando a pessoa quer crescer, infelizmente, as pessoas não veem isso com bons olhos, porque há inveja, né? Então todos nós aqui, principalmente aquelas pessoas que vão querer estar à frente de trabalho e tudo, uma hora elas vão levar mordida, né? Às vezes as próprias ovelhas vão levar mordida. Então é inevitável que venha o escândalo, a ofensa, mas ai daquele que vem. Então me procuram pessoas que querem, eu vou processar. Eu tenho várias coisas de processo aqui que eu posso processar e ganhar. Só que eu confio na justiça divina. Então eu costumo orar por essas pessoas. Eu nunca esqueci, eu vou contar esse testemunho para a gente estar finalizando aqui. Eu nunca esqueci que eu estava trabalhando no local, tinha 3 anos que eu estava trabalhando nesse local. E aí eu notei que estava sumindo dinheiro da minha conta. E aí eu fui investigar. Eu falei, tem alguma coisa estranha, porque está sumindo. Meus pontões não estão chegando na íntegra. E sempre era desculpa que os impostos estavam altos, que o governo estava pegando. E eu não concordava com aquilo, fui investigar, fui atrás, fui no setor de contabilidade, peguei a documentação, mandei o contador avaliar, e ele encontrou um esquema de roubo. Esse esquema de roubo, ele estava tirando dinheiro do meu salário e de todos os profissionais médicos. E eu descobri, não é só isso, as minhas contribuições de 3 anos no INSS tinham sumido. Eu estava contribuindo, gente, não era valor pequeno não. Eu tive um rombo aí de, meu Deus do céu, se eu for parar para contar, batia quase uns 150 mil. Rombo grande. Então, quando eu fui olhar, eu fui ver, quando eu descobri que o esquema era da pessoa que eu estava comendo churrasco no final de semana. Era da pessoa que estava ali, que eu ajudava diretamente aquela pessoa. E eu me sentia assim muito ofendido por aquela pessoa, porque eu estava ali, mas estava me roubando. E aí eu lembro que no dia eu peguei as provas, tudinho, de tudo do roubo, e vim aqui com o Samuel aqui, subi aqui a escada, e eu cheguei com o Samuel chorando nesse dia. Chorei, aí depois a John me recebeu,
E eu falei pro Samuel, tá acontecendo isso. O último rombo que eu fui ver foi R$ 9.000. E ele me falou assim, eu nunca esqueci disso aí, que ele me falou assim, meu querido, não entre na justiça, vamos orar, entregue isso como oferta para ele. E o diretor-geral me chamou e falou assim, eu mostrei as provas, ele falou, eu vou acionar os advogados, eu vou chamar os advogados, a gente vai entrar com o processo, vai ganhar tudo de volta, ainda vai ganhar danos morais, tá tudo aqui. Eu falei, não, eu preciso falar primeiro com a minha liderança antes. Eu não vou tomar decisão agora. E o Samuel me falou assim, não vá para a justiça, que você vai perder sua paz. Faça o seguinte, vamos orar e entregar como oferta. Eu lembro que eu orei ali, entregando com fé, entreguei como oferta aquilo. E pedi restituição de Deus. Meu Deus, eu entrego como oferta, me restitui. E se for para me se aproximar desse homem de novo, eu vou me afastar. Mas se for só para me alcançar para ti. Senão eu quero distância. E aí o que aconteceu, gente? Eu não fiz nada. Eu só fiz essa oração e continuei trabalhando. Só que dessa vez eu pedi minha baixa e abri minha empresa. Deus já estava preparando o meu consultório. Eu falei, eu vou abrir a minha própria empresa, porque eu não vou mais depender dos outros para estarem me pagando. E aí eu fui atrás do contador, da minha mãe tem uma empresa de contabilidade, pedi, abre uma empresa para mim, porque eu não quero mais depender dos outros me contratando, eu vou trabalhar por mim mesmo agora. E aí eu lembro que a minha mãe abriu empresa, tudinho eu comecei com essa questão, Deus já estava preparando que eu ia sair daquele lugar e ia ter um consultório próprio aqui na cidade. E aí o que foi que aconteceu para a gente finalizar? Um mês depois, os médicos começaram a me procurar, dizendo que estavam notando que estava sem dinheiro da conta deles. E eu não falei nada. Eu falei, olha, queridos, vocês têm que ver com a direção, porque isso não é do papel, né? E a pessoa que estava fazendo isso acabou evadindo-se, ela acabou fugindo. E para encurtar a história, Deus me promoveu para o cargo que a pessoa estava. O meu salário acabou aumentando e Deus foi me restituindo o que eu havia perdido. E meses depois, mais ou menos uns 6 meses, a pessoa me procurou dizendo que estava com câncer. E assim me abraçou, a gente conversou, me pediu perdão, falou que eu fui o único amigo que ela teve. E para finalizar, eu falei para ela Isaías 53, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E Deus operou um milagre nessa pessoa. Essa pessoa foi fazer a cirurgia para tirar o câncer e foi totalmente curada. A cirurgia, nem precisou fazer cirurgia. E foi operado um milagre na vida dessa pessoa. Então, se eu tivesse levado a ofensa para frente, se eu tivesse levado isso para frente, tinha acontecido um escândalo, eu tinha ido para a justiça, eu tinha perdido a minha paz, e talvez essa pessoa não estivesse viva hoje, porque talvez o câncer já estivesse lá instalado, por causa de fumo, cigarro. Então, a ofensa, ela faz a gente perder nosso propósito, a ofensa, ela fecha portas. A ofensa, ela fecha portas para o nosso propósito. Porque às vezes os superiores, às vezes as pessoas se ofendem com a liderança, às vezes se ofendem com os chefes. Por quê? Porque para aquela pessoa estar ali, queridos, não pensa, ela já foi muito ofendida para estar ali. Ela já trilhou muito ali para estar ali. Ela já trabalhou muito o emocional dela para estar naquele lugar. Então, se às vezes a pessoa lança uma palavra dura, alguma coisa, às vezes ela quer o nosso bem. Mas é diferente da ofensa, ela vem como uma forma de... A pessoa se sente assim, eu não faço isso aí, eu não sou isso aí. E a pessoa ira-se no seu coração. E há pessoas que estão anos ofendidos por um pai, por uma mãe. Há pessoas que estão anos ofendidas por uma liderança. Há pessoas que estão anos ofendidas pelo seu líder de célula, anos ofendidas pelo seu irmão, pela sua irmã. Às vezes a pessoa não está mais nem aqui nessa terra, mas a pessoa ainda está com a ofensa ali no coração. Então nós vamos hoje orar. E assim, eu sei que possa ter pessoas aqui que já venceram ofensas no seu coração, mas sei que pode ter pessoas que estão com alguma coisa no seu coração. E hoje é uma noite de Deus nos curar, nos limpar disso aí. Amém? E se você se sente que você não está ofendido com ninguém, mas peça hoje proteção, peça hoje estabilidade emocional, porque é inevitável que venham as dificuldades. Mas para que quando chegue o momento, a gente não é ser humano. A gente não é super-humano, na verdade.
Então vai chegar um momento que alguém vai ofender. E nesse momento, peça para Deus para você estar preparado. Peça para o Espírito Santo te acompanhar. Para você não sair de si, para você não perder a sua linha. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Desde que eu entrei nesse lugar, eu senti que o Espírito Santo ele está aqui. E o Espírito Santo ele quer falar comigo e com você. Então eu quero que nesse momento você não se distraia. Eu quero que nesse momento você eleve os seus pensamentos a Deus.